Virtualização de servidores. O que vem a ser isso? Hoje nós vamos falar aqui sobre o que é a virtualização convencional, né, de servidores, e fazeremos uma comparação com o Docker, tá? Mas vamos guardar a surpresa aí um pouquinho, tá bom? Primeira coisa, o que é virtualização? A virtualização, o próprio conceito diz que é a técnica, né, que permite a execução de múltiplos servidores virtuais sobre um único servidor físico, otimizando recursos e reduzindo custos operacionais. O que é ser isso? Imaginem vocês, numa empresa, você tem uma máquina física, né, apenas uma máquina física até com uma certa boa, grande capacidade aí computacional, ou seja, com 4 CPUs, com muitos gigas de RAM, tá? Você tem uma máquina muito boa, né? O que a gente chama de uma máquina servidora, vamos dizer assim, tá? E isso existe um custo para ter uma máquina fisicamente, né? Só que dentro da sua empresa, você às vezes tem uma necessidade de ter que ter outras máquinas, né? Com outros sistemas operacionais para rodar algumas aplicações ou alguns serviços, tá, pessoal? Às vezes você precisa ter uma máquina Windows para rodar um Active Directory para gerenciar usuários. Às vezes você precisa ter uma máquina Linux para fazer a instalação e configuração de um firewall, por exemplo. Às vezes você precisa ter uma outra máquina Windows ou um outro sistema operacional de uma outra versão para tornar aquela máquina como servidora de arquivos. Às vezes você precisa ter uma máquina Linux para instalar uma aplicação que rode em Apache, por exemplo, né? Então, assim, imagine esses cenários, esses exemplos. Já foi o bastante para você entender que não dá para eu ter uma máquina física para cada tipo de necessidade, né? Ainda mais instalando um sistema operacional para cada uma delas, tá? Então, aí, o que a gente tem? Imagina que eu tenho uma máquina física apenas e dentro dela eu consiga colocar outras máquinas, né, virtuais com seus próprios sistemas operacionais e aplicações rodando, tá? Isso é máquina virtual, tá? É o conceito de virtualização de servidores, tá? O que eu tenho aqui na virtualização? Uma analogia. Eu tenho aqui um arquivo físico, tá vendo aqui esse grandão? É o arquivo físico que tem lá a memória, o HD, CPU, né? E dentro dele eu tenho máquinas virtuais que são como se fossem outros sistemas operacionais, outras máquinas, né, com sistemas operacionais independentes funcionando dentro dessa máquina física. Só que automaticamente, por exemplo, eu tenho uma outra máquina Windows aqui, eu tenho uma máquina Linux aqui e dentre outras. Claro, o que acontece? Essa máquina física aqui, ó, vamos fazer uma suposição que ela tenha 32 GB de RAM. Se eu crio uma máquina virtual, e aqui ela vai ter um sistema operacional, tá? Independente dela, não importa qual. Aí eu crio uma máquina virtual aqui, ó, né? Que ela vai ser uma maquininha dentro dessa, que roda independente, né? Virtualizada, com Windows. Só que ela vai precisar de 8 GB de RAM. A gente faz toda essa configuração quando cria essa máquina, né? E aí, esses 8 GB de RAM vão consumir dos 32 GB de RAM aqui. Se eu criar uma outra máquina virtual dentro dessa física, com o Linux, por exemplo, e falar que ele vai usar 8 GB de RAM também, então somando as duas, já foram 16 GB das 32 alocadas da máquina física, né? Então, cada máquina virtual aqui, o que ela faz? Ela compartilha, né, de todos os recursos de hardware, né, da máquina principal, tá bom? Mas qual que é a vantagem? Eu ganho aqui uma flexibilidade, uma escalabilidade, né, a nível de infraestrutura, né, pessoal? Então, às vezes, se eu tenho uma aplicação aqui rodando no Linux e ela dá um problema, eu não paro todas as minhas outras aplicações, todos os meus outros sistemas operacionais, ou seja, eu não paro todas as outras minhas máquinas virtualizadas, né? Então, se der um problema, eu consigo ter um backup dessa máquina em específico,
né? Consigo restaurar ela de forma muito rápida e imediata, né? Se eu precisar. Então, ou seja, eu ganho aqui uma escalabilidade, né? Então, é o que ele fala aqui, ó. As máquinas virtuais, ela tem uma divisão inteligente, né? Ou seja, cada servidor físico é dividido em vários servidores virtuais, né? Cada servidor virtual executa seus próprios aplicativos e sistema operacional de forma isolada, né? Então, ou seja, um não interfere no outro, mesmo estando executando, né, sendo gerenciado pela mesma máquina física, tá bom? Mesmo que seja compartilhando os mesmos recursos físicos, tá? Isso não é o problema, tá bom? E aí, lógico que para criar uma máquina física, uma máquina virtual, existem ferramentas, ou seja, softwares, né, que fazem a criação dessa máquina virtual. A gente não cria da nossa cabeça aqui, quero criar essa máquina Windows, essa máquina virtual Windows e essa máquina virtual Linux, né? Existem ferramentas, existem softwares que criam essa virtualização. E algumas dessas ferramentas são, por exemplo, o VMware, o Hyper-V da Microsoft, VirtualBox, tá? Enfim, dentre outras ferramentas, né? Aqui a gente não vai estar falando aqui nem ensinando como cria uma máquina virtual, né? A gente está apenas explanando o conceito de virtualização, tá bom? Mas basicamente você pega uma dessas ferramentas, você fala, olha, quero criar uma máquina Linux, tá? E aí você precisa de uma ISO, né? Que é o que é uma ISO, né? Uma ISO é um arquivo que já contém, vamos dizer ali, o sistema operacional, né, configurado que você quer criar. Então, mediante essa ISO é como se fosse o arquivo de formatação, né? Um pendrive. Como é que você formata uma máquina? Você não faz o boot lá para fazer a instalação de formatação de uma máquina? A ISO é o conceito, é a instalação do sistema operacional em formato de arquivo, vamos dizer assim, tá? Então, essa ferramenta aqui, ó, uma dessas ferramentas, você vai falar, olha, eu vou criar aqui uma máquina Linux, tá aqui a ISO, você indica a ISO, que é a ISO do Linux ou do Windows em determinada versão, e você fala, olha, essa máquina aqui então vai ter tanto de HD, tanto de CPU, tanto de memória, tá? Que vai utilizar da máquina física, tá bom? E aí, quando você cria essa máquina virtual, ela é uma máquina normal, você acessa ela manualmente, remotamente, né, dentro da máquina física, normal, sem nenhuma dificuldade, faz as instalações de aplicativos, os programas que você acha pertinente, né, é uma máquina normal, funciona normalmente, tá? E é muito utilizado, tem todos os seus propósitos, tá? E o que acontecia? Antigamente o pessoal de software, né, o pessoal que fazia desenvolvimento de software, precisava muito disso, tá? Então, vamos fazer uma analogia. Eu tenho um servidor físico apenas. E aí eu tenho uma aplicação que roda em PHP e precisa de um web server Apache, por exemplo. Só que aí também eu tenho uma aplicação em .NET, tá? E eu preciso do IS. Aí eu preciso de uma outra máquina. Então o que acontecia? A gente pedia uma máquina para infra, né? Para equipe de infraestrutura, e sai criando máquinas virtuais. Eu quero, acho pertinente eu subir um MySQL isolado, né? Isolado das minhas outras aplicações, dos meus outros servidores. Então o pessoal ia lá, criava um outro servidor virtual, né? Para subir só o banco de dados, para criar isolar todo o banco de dados, tá? Isso era muito convencional, só que aí começa a ter um gargalo, né? Qual que é esse gargalo? Eu tenho uma capacidade física aqui limitada. Para eu subir uma máquina Windows, por mais que ela vai rodar apenas uma aplicaçãozinha simples, esse ambiente na virtualização tradicional, ela sobe o ambiente completo. Ele sobe o Windows completo, ou seja, pesado, né? Ele vai subir o Linux todo completo, ou seja, eu vou precisar de uma alta performance. Imagine, eu tenho uma aplicaçãozinha que roda em Apache, que ela consome muito pouco do Apache. Mas se eu tiver esse ambiente virtualizado, ele vai ter um Linux completo aqui. Se tiver uma aplicaçãozinha que roda no IS, por mais leve que ela seja, para eu virtualizar esse ambiente, se eu quiser isolar esse ambiente de forma virtual, criando uma máquina virtual,
eu vou ter que subir o Windows aqui com toda a configuração do Windows completo. Vai exigir pelo menos 4 a 8 GB de RAM, por exemplo. E isso vai consumindo, vai me limitando aqui. Tá? Esse é um grande problema. Para atender esse tipo de problema da virtualização tradicional, voltado para software, e aí aqui, pessoal, eu vou focar em questão de software, tá? Não vou usar analogia aqui para contextualizar a utilização de virtualização tradicional para outras finalidades, tá? Eu quero voltar a focar aqui em relação à virtualização para fins de software, ou seja, a equipe de desenvolvimento precisa aqui de vários ambientes, de várias máquinas virtuais, né, para atender cada aplicação sua, cada particularidade de sua aplicação, tá bom? Estamos fazendo esse raciocínio aqui, e aí para resolver esse problema de escala, né, a gente tem o que? Exatamente o Docker, tá? E aí o que vem a ser o Docker, né? O Docker, né, é uma plataforma, né, de desenvolvimento, tá, ok? É uma plataforma para desenvolvimento, tá, ok? Distribuição e execução de aplicações que revolucionou o conceito de virtualização, tá? Então, ou seja, você consegue, vamos dizer assim, criar virtualizações de máquinas que não sejam tão pesadas, tá? Ou seja, na virtualização convencional, quando eu instalo aqui um software como VirtualBox ou VMware, eu preciso de todo o sistema completo, né, o sistema operacional completo para a máquina virtual. Já no Docker, ele me permite fazer instalações, virtualizações, tá, de baixa complexidade, de baixo custo operacional. Tá? Então, por exemplo, eu consigo subir uma virtualização no Docker, e essa virtualização a gente dá o nome de containers, tá? Então, com um sistema operacional bem mais enxuto, por exemplo. Eu consigo subir uma virtualização usando o Docker, tá? Como ferramenta de virtualização, tá? Subindo um Linux numa versão Ubuntu bem mais enxuta, por exemplo. Eu não preciso subir um Linux na versão completa dele, com todos os recursos. E eu não preciso onerar também a quantidade de memória, por exemplo. Tá? Na virtualização tradicional, o que eu ia fazer? Eu ia criar uma máquina virtual com Linux, com 4 GB de RAM pelo menos, para rodar uma Apache. Na virtualização, utilizando o Docker, tá? Eu consigo criar esse ambiente virtual que a gente chama de container, tá? Aí é apenas uma questão de nomenclatura, a gente não chama de máquina virtual. Eu virtualizo o que? Um container, tá? É como se fosse uma máquina virtual, vamos dizer assim. Só que eu subo uma versão bem mais enxuta do Linux e eu posso usar ela com 200 MB de RAM, 500 MB de RAM, ao invés de subir com 4 GB de RAM, por exemplo. Por quê? Eu só vou subir aquela virtualização com o Linux enxuto e apenas com a Apache instalado, por exemplo, para rodar aquela determinada aplicação. Tá? Então, o Docker ele tem uma abordagem leve, né, eficiente, porque ele compartilha o kernel do sistema operacional, né, eliminando aí algumas redundâncias e acelerando drasticamente aí a inicialização e execução das aplicações. Tá? É basicamente isso. Ok? Já falamos aqui, então, ou seja, o que a gente usa no âmbito de desenvolvimento hoje? Geralmente todas as aplicações que a gente desenvolve, a gente isola elas e sobe elas em formato de containers. Eu virtualizo um ambiente para cada aplicação minha hoje. Tá? Então, para cada aplicação, independente da linguagem de programação, eu virtualizo, eu crio um container com Docker para cada aplicação, de forma otimizada, veloz e muito eficiente. Tá? A gente tem uma analogia aqui, ó, uma imagem exatamente de como é que funciona. Tá? Olha só que legal. Eu tenho aqui a minha máquina física, né, o ambiente de hardware aqui, tá vendo? Ó? Tem o sistema operacional da minha máquina física, do meu servidor físico, né, igual na virtualização tradicional. E aí eu tenho o que? A camada de Docker aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu tenho o que? A camada de Docker. Tá? O Docker está rodando aqui, ó.
E aí o Docker, eu crio, cada aplicaçãozinha dessa aqui, ó, é um container, ou seja, eu crio, por exemplo, uma virtualização para cada aplicação. Aqui a gente tem a simulação, ó, tem uma simulação de uma virtualização, que é um container, provavelmente vai ser um Linux, com Node instalado para rodar o quê? Provavelmente uma aplicação em Node. Eu crio um outro container, por exemplo, com Docker, ou seja, eu crio uma outra virtualização com Docker, né, com um sistema operacional específico para rodar uma aplicação Golang, por exemplo. E aí vai. Eu posso criar um outro container com uma virtualização, com um sistema operacional mais enxuto, para rodar uma aplicação em Python. Eu vou instalo só o Python naquele container, tá? Então eu consigo escalar isso de forma muito ampla e muito fácil, tá? Com pouco recurso, ok? Diferente aí da virtualização tradicional. Detalhe, não estamos aqui fazendo uma crítica à virtualização convencional, tá? Ela tem os seus propósitos, tem suas finalidades, tá? Agora, a gente apresenta aqui para vocês o Docker, que é o que? É um formato de virtualização voltado para rodar aplicações. E é por isso que a gente fala que isso é muito voltado para a área de desenvolvimento de software para utilizar, tá? Essa é a grande questão, tá? Aqui a gente fez aqui uma analogia, uma comparação dos dois tipos de virtualizações, né? A gente já falou aqui do Docker, né? Ou seja, das aplicações containerizadas. Tem a infraestrutura, tem o sistema operacional da máquina física, tem a camada do Docker fazendo o gerenciamento e eu tenho os containers aqui. Só que cada container desse roda uma aplicação, um app A, um app B, app C. Cada uma roda uma aplicação com o sistema operacional enxuto em cada uma delas e alocando baixíssimo recurso de memória, por exemplo. Como a gente já disse, uma aplicaçãozinha que não precisa mais de que às vezes 200 MB de RAM, 500 MB de RAM, dependendo. Se eu fosse representar isso, né, separar essas aplicações em máquinas virtuais tradicionais, o que ia acontecer comigo? Eu ia ter uma infraestrutura aqui, ia ter a ferramenta de virtualização, só que aí eu teria que uma máquina virtual com todo o sistema operacional completo para atender cada aplicação. Então isso deixaria muito oneroso a capacidade de escalonar, né, as minhas aplicações sem pesar aqui os recursos físicos, tá? Então, assim, algumas principais diferenças aqui, a gente tem que os containers, eles iniciam em segundos, diferente das máquinas virtuais que executam em minutos, tá, pessoal? Em próximas aulas aqui a gente vai ver alguns exemplos, como é que a gente vai subir containers aqui com Docker, tá? Vocês vão ver que a gente sobe um container de forma muito rápida, tá? De forma bem mais leve, tá? Então, isso traz aqui alguns benefícios, tá? Basicamente, nesse vídeo a gente trouxe aqui um conceito do que é a virtualização tradicional, o propósito dela, e o que é a virtualização com Docker. Beleza? Até mais.